Olá pessoal, quem fala é José Fernando para mais uma entrevista do canal Sorte Lenormand. Dessa vez eu estou com a cartomante Ellen Carvalho. Ela vai falar para a gente um pouco sobre a mesa real. É um método difícil ou não? O que você acha, Ellen? Eu não acho que seja difícil. Eu acho que ele exige um pouquinho de atenção, né? Exige um pouquinho de concentração, de estudo, mas difícil mesmo eu não acho que seja, não. Ellen, antes de começar a mesa real, fala um pouquinho do seu trabalho. Isso, eu sou baiana, soteropolitana, a terra do carnaval, né? Bom, eu trabalho aqui em Salvador, sou cartomante, tenho 23 anos. Comecei na cartomancia de uma forma intuitiva, não estudava, comecei por intuição e depois foi que eu fui procurar estudar, que é o que eu realmente acho super interessante a gente abordar aqui hoje, porque tem gente que só lê pela intuição, eu não sou contra, eu comecei assim, mas eu acho que é necessário a gente também ter um estudo, porque a gente ganha muito mais com isso. Quando a gente junta as duas coisas, facilita bastante na interpretação, na leitura e também no auxílio ao consulente que a gente está atendendo, porque ninguém procura a gente sem problema, né? Você elaborou para a gente alguns slides falando o passo a Exato. passo da mesa real. Então, Isso. estamos aqui, somos seus alunos. Vamos lá, vamos para a aula então. Vamos. Brincadeira. Ó, é o seguinte. Como eu falei, essa questão da intuição eu acho relevante, mas é necessário a gente saber elaborar os dois lados, porque isso ajuda muito. Por quê? Antes de entrar mesmo no assunto em si, eu acho importante a gente falar de como ele surgiu. Por isso eu trouxe um pouquinho da história. A gente vê, primeira vez que fala sobre a mesa real, a gente vê no folheto de Philippe Lenormand, que foi pelo século XIX, onde surgiu. E a gente já sabe que isso daí já era utilizado, o método de distância, né, que é o que a gente vai falar da mesa real, ele já era utilizado na cartomancia alemã. Então, toda uma referência histórica, toda uma forma, não foi uma coisa criada do nada, tem todo o estudo, toda uma trajetória que veio passando por isso. E também é interessante, eu trouxe aqui também o Game of Hope, que foi o protótipo do Lenormand, né, de onde brotou o Lenormand, se a gente analisar, tem todas as cartas, né, os naipes são misturados entre naipes alemães e naipes franceses, e a gente vê essa junção que é o que a gente usa hoje. Muitos baralhos hoje de Lenormand, eles utilizam o naipe só francês, mas existem ainda baralhos que usam os dois naipes, e quando surgiu realmente foi com os dois naipes. O importante aqui, de fato, é a gente lembrar que a mesa real já é uma questão antiga, já tem toda uma tradição, já surgiu dessa forma e a gente vem acompanhando, que foi quando o Philippe Lenormand falou a primeira vez sobre isso. Então, a mesa real, ela utiliza o método de distância. O que é o método de distância? É a gente analisar o que está perto, o que está longe do consulente. Ah, como é que faz isso? A gente vai entender tudo direitinho. Mas para que serve isso? Se a gente pode dividir a mesa do jeito que a gente quiser. Não. O que é que acontece? A gente tem um consulente. Esse consulente, ele vai cair na mesa em alguma posição, óbvio, e a gente vai analisar o que está em volta dele. Dali a gente já tem algumas informações sobre o estado dele naquele momento, sobre o que é que está acontecendo, o que é importante para ele, e a gente vê o que é que está longe, o que é que ele não está dando atenção, o que é que não está acontecendo. E através desse método de distância, a gente pode analisar amor, saúde, trabalho, relacionamento, família, as tendências de acontecimento, entendeu? Ver o lado financeiro da pessoa. Todas as perguntas podem ser respondidas através da mesa real, mas isso exige um certo olhar, um olhar bem atento, um olhar focado. E para isso existem essas, digamos que, regras, né, da mesa real, como a gente pode fazer esse passo a passo da mesa real. Nessa imagem aí eu trouxe o quê? O consulente é o lilazinho e azul é o que está perto dele. Então ali a gente já sabe que é o que está acontecendo naquele momento na vida do consulente, a gente já sabe que aquilo ali é importante para ele. E a gente conta o que está longe como? A gente conta pela distância, que é o método de distância, né? Se é para o lado aqui, para o lado esquerdo, a gente só tem 3 cartas de distância. Para o lado direito, a gente tem 4, então a quarta coluna é a distância, o que está mais distante do consulente, e ali também exige uma atenção. O que é que acontece? Esse é o layout que eu uso, por isso que eu falei dele primeiro. Mas aqui eu trouxe alguns exemplos de outras mesas reais. Essa é a que eu uso, como eu estava falando, que aqui a gente tem a carta central, as cartas tema, né, da mesa toda, que é a 20 e a 21. Aí o cara, por que carta tema da mesa? Se a pessoa chega para você e diz, eu quero saber o que é que as cartas têm para me dizer. Muita gente chega assim, né?
Eu quero saber o que é que as cartas têm para me dizer. Não te diz o que é o assunto específico, se tem alguma coisa relevante ou não. Então, ali na casa 20 e 21, você vai saber o que está acontecendo. E os espelhos, que são a 1, a 8, a 25 e a 32, vão te dar mais informações. Esses espelhos, eles são lidos na diagonal, né? Eles são combinados, a 1 com a 32 e a 25 com a 8. E ali embaixo a gente tem a linha do destino. Esse modelo é a 4x8 mais 4, que é o modelo que eu uso. Mas existem outros layouts, que tem esse daqui também, que é o 4x9, que também, do mesmo jeito, ele tem cartas tema, que são as 22, a 23 e a 24, a linha do destino na 31, na 32 e na 33, e tem os espelhos, que é a 1, a 9, a 28 e a 36. Nós temos aqui o layout, que é o 6x6, onde a gente tem as cartas tema, que são as cartas centrais, as 15, a 16, 21 e 22. A linha do destino a gente tem na 33 e na 34. E os espelhos, que são 1 com 36 e 31 com 6. Tem esse outro layout também, que é bem conhecido aqui no Brasil, que ele utiliza a linha do destino como a carta 36, somente a carta 36, as cartas tema como a 18 e a 25, e os espelhos com 1, 35 e 29 com 7. Bom, como eu utilizo esse modelo, então eu vou seguir dando todos os exemplos através desse modelo, né? Que é o 4x8 mais 4. Ok. O que é que acontece? É como eu falei assim no começo. O tema central é exatamente para isso. Porque às vezes a pessoa chega para você e quer, eu quero saber uma geral da minha vida. Mas às vezes o que está mais relevante ali é uma questão de dinheiro, é uma questão de relacionamento, entendeu? Às vezes é um problema com ela mesma, é uma coisa muito interna. Então a gente pode guiar a mesa através disso. Você já começa já sabendo o principal, o foco. E através daí você já vai espelhando. Esse espelho tem o que a ver com a história? O espelho, quando você espelha ele, faz ali 1 com 32, a 25 com a 8, você tem mais informações sobre esse tema. Então, o que é que acontece? Você tem um tema ali a 20 e 21. Quando você vê esse tema, pronto, eu já sei qual é o tema. Você pega o espelho, dá 1 com a 32 e você vai saber a posição do consulente com relação a esse tema. E a 28 com a 8, você vai saber as influências que ele recebe de fora sobre esse tema. Então, só daí você já tem uma muita conversa para ter com o seu consulente. E se ainda tiver mais detalhes para render sobre essa história, você pode combinar 1 com a 8, 8 com a 32, a 25 com a 32, aí você vai a 1 com a 25, e por aí você vai combinando e vai aumentando cada vez mais as informações que você pode ter só através do tema e dos espelhos. Legal. Bom, aí eu botei aqui um exemplo. No caso, esse tema aqui, a gente tem como tema o trevo e a lua. Beleza? Beleza. Então, esse tema é o trevo e a lua. Já sei qual é o tema. E os espelhos quais são? A gente tem um homem com as nuvens e tem as flores com a montanha. Você vai fazer essa conexão, vai ler o tema, vai fazer a conexão ali do homem com a lua, o homem com as nuvens, desculpa, e as flores com a montanha. Quando você soma isso daí tudo, você já tem muitas informações sobre esse tema. Qual é o tema da consulente? É esse. Então, isso daqui é sobre isso. Não quer dizer que essa mesa só vá falar disso, jamais. A não ser que seja uma mesa específica. Tipo, a pessoa chega para mim e diz, Ellen, eu quero saber do meu trabalho. Eu vou ler aquela mesa com relação ao trabalho daquela pessoa. Mas se ela chegar para mim e disser, Ellen, eu quero saber tudo, eu posso chegar e ver que no tema tem trabalho, mas eu também vou falar da vida amorosa dela, eu vou falar de como ela está financeiramente, eu vou falar da família, eu vou falar de tudo que for relevante e principalmente de tudo que estiver perto dela. Então, nesse caso aqui, eu faço os espelhos, vejo o tema, já vi o tema, faço os espelhos e aí eu já tenho muito papo com essa consulente. E também daí a pessoa já dá aquela amansada, né? Porque tem muita gente que chega achando que você vai enrolar. Infelizmente, existe essa fama, né? Que é bastante complicado pra gente. Então, é bem interessante quando a gente já chega mostrando o que é que está de fato acontecendo. Falou ali o tema, o cerne da questão, você já acerta, consulentes até abaixa um pouco a guarda, né? Exatamente. Agora você quer ver abaixar mesmo a guarda? É isso aqui, ó. Os próximos 3 dias. Os próximos 3 dias não, né? Os próximos dias, que podem ser no máximo até uns 3, 4 dias, dependendo do tempo da mesa. Porque, assim, quando eu vou consultar uma pessoa, o que é que acontece? O consulente chega para mim e diz, Ellen, eu quero saber uma geral. Não me dá pista nenhuma. Aí eu digo, olha, você quer saber uma geral de quanto tempo? Porque aí a gente determinando um tempo dentro da mesa, dá para a gente dividir, ver quando é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer.
Então, você já tem uma base. E esses próximos dias aí são exatamente dentro disso. Se você faz uma mesa para um mês, isso daí vai acontecer muito rápido. No mesmo dia ou um dia depois. Se você faz para 6 meses, aí um tempo maior, você pode chegar uns 4 dias. Mas como é que isso... Qual é o segredo disso aí? Simplesmente, você já tem um tema, você já espelhou, você já sabe com relação àquele tema. Então, beleza. Quando você chega nos próximos 3 dias, é uma informação com relação àquele tema. Então, ou você já sabe o principal ali, você já espelhou, você já viu mais informações daquilo, você já viu a relação do consulente com aquilo, você já viu o que ele recebe de fora. E aí, quando você pega essas 3 cartas, você já vai saber o que está acontecendo. Ah, mas como é que eu leio essas 3 cartas? Como você lê uma linha de 3 cartas? Eu geralmente leio como a carta 2, a carta central. Então, para mim, aquilo ali é a chave, e a 3 descreve, e a 1 dá mais detalhes. Eu leio dessa forma. Mas se você ler na sequência, 1, 2, 3, também não existe problema. O importante é você ler da forma como você lê, né? Porque aí é que vai fazer significado. É o que eu digo bastante, que a mão de quem joga é que é soberana, né? Independente da forma como jogue, aquela pessoa que está jogando é daquele jeito que vai ser lida mesmo. Mas é isso aí. Essas 3 cartinhas aí vão te dar uma certa moral com o consulente. Aí ele pode chegar e mandar uma mensagem: Ellen, aconteceu. Olha, tá acontecendo. Olha, já foi e tal. E você já vai, a pessoa fica totalmente amansada. Porque ela já sai com a previsão ali de você, né? Ela já sai de você sabendo, vai acontecer. E vai acontecer logo. Então ela já espera por aquilo e também fica mais atenta. E isso é muito interessante também. Você tem um retorno muito aí bom. Da mesa. Oi? É como se fosse uma confirmação aí do tudo que você falou. Exatamente. Uma confirmação mostrando que você realmente sabe o que você está fazendo, né? Você não está lendo de qualquer jeito, você está lendo com uma certa base. E isso é importante, porque a gente está lidando com vidas, né? Querendo ou não, o que a gente conversa com a pessoa é muito importante para ela. Por mais que para a gente possa ser uma consulta, uma pessoa diferente, mas para aquela pessoa que está te procurando, ela sempre vai te procurar porque ela tem alguma coisa, ela tem algum problema, ela precisa ouvir de alguém alguma coisa. Então a gente tem que saber ler direitinho, a gente tem que saber conversar, a gente tem que ter ética, principalmente na forma como a gente fala. E essa questão da gente dar um sinal, né? Tipo, olha, daqui a um tempo você já vai conseguir isso, você já vai ter uma informação sobre isso. E aí a pessoa já sai mais esperançosa. Quando acontece aquilo, ela sabe, tudo que leu ali, então tá certo. Graças a Deus eu vou seguir esse caminho, eu vou seguir tal caminho, eu vou ver o que é melhor para mim. E aí, é como eu falei, eu estou dando um exemplo aqui nessa mesa, no caso, esses 3 dias aí, esses próximos dias. O que é que acontece? Ali, a primeira carta a gente tem um homem, na segunda os pássaros, na terceira a âncora. O que é que acontece? A carta, para mim, da forma como eu leio, né? Seria os pássaros, a carta-chave, e aí a âncora descreveria esses pássaros e o homem daria mais detalhes sobre essa situação. Então, só aí eu já leria para essa consulente que, de acordo com o tema dela, que foi o trevo e a lua, mais os espelhos, com relação a esse tema todo, a gente sabe que nos próximos dias vai acontecer aquilo ali. Essas cartas dos próximos dias, é interessante a gente dar uma olhada também nas cartas que estão abaixo, porque elas também trazem mais informações sobre essa situação. No caso ali, o homem, ele está acima dos ratos, os pássaros acima da cruz, a âncora acima do cavaleiro. É importante dar uma olhada nessas cartas também. Aí aqui vem a casa 4. A casa 4, ela também é muito interessante. Na verdade, a mesa real em si é interessante. É uma grande paixão, porque você descobre coisas, você descobre o universo. E assim, na casa 4, o que é que acontece? Você sabe como é que o consulente está se sentindo naquele momento, com relação ao tema. Então, vamos supor, eu quero saber do meu relacionamento com o Joãozinho. Aí você já sabe que ali no tema já está falando do relacionamento com o Joãozinho, os espelhos estão dizendo como é que ela está com relação àquilo, como é que está com relação às influências que ela recebe. Já tem ali nas primeiras cartas alguma informação assim de algum acontecimento com relação ao relacionamento dela com o Joãozinho. E você vai saber na casa 4 como ela está se sentindo com relação ao relacionamento dela com o Joãozinho. Então, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa está passando por uma coisa, acontece outra, e ela está se sentindo de outra forma. Está tudo muito embolado. Ou às vezes está tudo muito junto, está tudo muito certinho. É importante dar essa olhada para poder saber
exatamente o que é que está acontecendo, né? Como é que está essa questão de sentimento da consulente. Uma mão na roda essa casa 4, hein? Oi? Uma mão na roda essa casa 4. Muito boa, fantástica. E assim, é como eu falei aqui no exemplo, né? A casa 4 é o jardim. A casa 4 é a casa da casa, né? A casa da casa. E ali é exatamente isso, como eu falei. A gente tem essa resposta, né? A gente sabe já como é que o consulente está se sentindo. Isso é importante também para a gente ver a forma como vai conversar com ele. Porque não é assim, vamos supor, né? Uma coisa trágica. Vamos supor. Ah, vai morrer. Alguém vai morrer. Vamos supor, né? E aí você vai falar para a pessoa, ah, vai morrer? Claro que não. Você não vai falar dessa forma. Você vai falar para ter cuidado, você vai falar que ela deva ter atenção com alguma coisa, ou que ela pode passar por algum problema, alguma coisa mais complicada. Você vai dar a entender, mas nunca você vai chegar para a pessoa e vai dar uma porrada desse tamanho. E com relação a isso, a casa 4 também ajuda, porque pode ser uma morte, claro, mas pode ser uma coisa muito mais leve e às vezes a pessoa tem um certo problema para receber a notícia. Então você olhando a casa 4, você já sabe como é que ela tá, se ela tá muito sensível, se ela tá muito rígida, se ela tá aceptível, né? Se ela tá aceitando receber informações, se ela não tá. Como é que ela tá naquele momento para você saber como você vai chegar nela, para não assustar, né? E também não causar um transtorno. Porque às vezes a gente fala uma coisa e acaba virando lei, né? Porque um cartomante falou, então é regra e vai acontecer. Então a gente tem que ter muito cuidado como a gente fala e como a gente conversa. E a casa 4 é uma bênção, porque a gente já sabe como lidar com aquela pessoa, já sabe como é que ela está se sentindo naquele momento com relação àquele assunto que a gente está abordando. Bom, aí a gente viu isso, né? A gente olhou o tema, fez os espelhos, viu os próximos dias, a casa 4 já sabe como é que o consulente está se sentindo, a gente vai procurar quem? O consulente, né? Claro. Então a gente vai fazer exatamente o que eu falei no começo. Olha onde está o consulente, olha o que está perto do consulente. O que é que está em volta desse consulente? Beleza. Olha e fica na sua. E aí você olhou ali, já viu o consulente, já sabe onde é que ele está? Beleza. Aí você procura a carta mais negativa do seu baralho. Por quê? Porque, assim, no meu caso, a carta mais negativa é as nuvens. Eu sigo a tradição europeia, né? Então, para mim, a carta mais negativa é as nuvens. Mas existem outras vertentes que podem ser outras cartas, isso daí é inquestionável. Mas o que é que acontece? Quanto mais perto da carta negativa, da carta mais negativa, você sabe que o consulente está passando por um problema. Se ela está longe, maravilha. Então está tudo ótimo. Pode ser que tenha um problema em outra área da vida do consulente, mas não é uma coisa tão complicada, uma coisa que seja de arrancar os cabelos, né? Então você localiza o consulente, você já sabe onde é que ele está e você vai localizar a carta mais negativa. Nesse exemplo que eu trouxe aqui, a consulente está perto da carta mais negativa do meu baralho. Então, o que é que eu posso saber? Eu já sei que ela está com problema. Eu já sei que ela está com problema, eu já sei qual é o tema, eu já sei os espelhos, eu já sei como ela está se sentindo. Eu vou conseguir falar com ela sobre esse problema de uma forma mais tranquila, mais elaborada, para que ela também não piore. Porque quando você tem uma carta mais negativa, a carta mais negativa próxima do consulente, a tendência é de que ele não esteja muito bem. Então, você tem que saber lidar com essa pessoa. Mas se a carta negativa estiver longe, ótimo, maravilha para o consulente, porque aquilo ali não está afetando ele naquele momento. Ele pode estar com outros problemas, claro, porque ninguém vive sem problema, né? A gente sempre tem um problema, pode ser grande, pequeno, mas sempre tem. Mas ela não é um problema que vai afetar muito a vida dele. Está distante, então maravilha. Ele vai conseguir superar o que ele está passando, por mais difícil que seja, porque não está tão complicado. Entendi. Aí você olha, volta para o consulente. O que é que está tocando esse consulente? É muito importante isso aqui. Isso é fantástico. O que é que acontece? O consulente aí, nessa imagenzinha, eu botei o lilazinho. O consulente lilás está ali na mesa. Você vai olhar o que toca ele. Exatamente o que toca ele. Isso é, o que está acima, o que está abaixo, o que está direito, o que está esquerdo. Por quê? Porque essas cartas vão falar muito sobre esse consulente, mas muito mesmo.
O que está acima do consulente vai falar dos pensamentos dele. O que está abaixo do consulente vai falar do que ele acha que está sob domínio, do que ele acha que está no controle. O que está à direita do consulente vai descrever ele, como é que o consulente está, entendeu? E a esquerda vai dar mais detalhes sobre esse consulente. Então aí você vai saber muita coisa. Você junta isso tudo com a casa 4, você já sabe muito. Você sabe quem ele é e sabe como ele está. As cartas laranja, o que é que elas vão fazer? A carta laranja da direita, que está acima do consulente, ela vai descrever esse pensamento e a da esquerda vai dar mais informações. A mesma coisa acontece embaixo, que está abaixo do consulente. A direita vai descrever esse domínio, né? O que ele acha que está no controle, o que ele acha que está no domínio, e a esquerda vai dar mais informações. Aqui, com as cartas, acho que fica mais fácil de falar. O que é que acontece? O consulente está ali, aquela mulher E aí, em cima dessa mulher, a gente tem uma raposa. O que é que acontece? Essa mulher está pensando em quê? Essa mulher está pensando na raposa. Aí vai o significado de cada um. O que é que essa mulher está sob domínio? Ela está sob domínio dos caminhos. Ela acredita que está sob controle dos caminhos. E essa mulher, como é que ela é, né? Como é que descreve essa mulher? Essa mulher é descrita pelo anel. E a torre dá mais informações sobre essa mulher. Então você já sabe que é uma mulher descrita pelo anel, que tem mais do que você detalhada, né, pela torre, que ela está pensando na raposa, que é descrita pela montanha, que tem influência da cegonha. E ela está no domínio do caminho que é descrito pela estrela e tem influência da árvore. Então, o que é que acontece? Como é que você vai ler isso? Ellen, meu Deus, eu leio isso como? Pronto, você vai ler como uma linha de 3 cartas. A consulente é a carta central. Você vai ler essa consulente descrevendo ela. Primeiro, você vai descrever a consulente ali. Consulente e o anel. Então, o anel descreve a consulente. O que é que dá mais detalhes da consulente? Essa torre. Já leu essa linha de 3 cartas, você já sabe alguma coisa da consulente. O que é que essa consulente está pensando? Essa consulente está pensando na raposa. Essa raposa, ela está descrita pela montanha e ela tem mais informações, aí, mais detalhes dessa raposa, é a cegonha. O que é que essa consulente está no controle? Essa consulente está no controle do domínio, ou ela está no domínio das estrelas, do caminho, desculpa. Ela está no domínio do caminho, descrito pelas estrelas, e você sabe mais coisas através da árvore. Pronto, já li essas 3 linhas? Pronto, li as 3 linhas. Agora eu vou fazer como? Eu vou fazer um espelho. Eu faço um espelho da cegonha com as estrelas, da árvore com a montanha. Eu já tenho mais informações sobre essa consulente. Quando você está lendo um bloco de 9, principalmente sobre a consulente, ou qualquer tema que você vai ler, sempre vai ser aquele tema. Então, se eu estou falando dessa mulher, tudo que eu vou ler em volta dela é sobre ela. Não vai ser assim, essa mulher está aqui, mas a cegonha está falando do namorado dela que está lá do outro lado da mesa. Não. Essa cegonha vai estar falando dela. Se tiver alguma relação com ele, você vai saber. Mas não necessariamente vai falar dele, vai falar dela, do que está acontecendo com ela. Você leu essa mesa? Oi. Se o bloco for de trabalho, as 9 cartas vão falar de trabalho. Exatamente. Amor, família. Se o bloco for de trabalho, isso. Se for de trabalho, vai falar de trabalho. Se for de amor, vai falar de amor. Se for de outra pessoa, vai falar dessa outra pessoa, entendeu? É como eu falo, a gente lê a mesa em várias camadas, né? A gente lê a mesa na camada da vida da consulente, a gente vê tudo da consulente. Se ela marca alguma pessoa no baralho, aí você já sabe, você já vai ler aquela situação da pessoa com relação àquela pessoa, não mais com relação a ela. Porque a gente pode fazer essa relação entre as 2 pessoas? Claro que pode, eu vou mostrar isso daqui a pouco. Mas, assim, a gente vai lendo as camadas. Primeiro a gente lê a consulente, lê o trabalho dela, lê a vida dela, amor, relacionamento, tudo que for necessário para ela. Depois, se a gente for ler outra pessoa, a gente vai ler aquela outra pessoa do mesmo jeito que a gente leu para ela. A gente vai ler a vida daquela pessoa. E aí, se for um tema de trabalho, se for uma coisa específica, você também vai fazer do mesmo jeito. Mas são camadas, né? Aí, no caso aqui, depois que a gente leu as diagonais e leu as linhas, né? A gente lê as colunas também. A gente pode ler cegonha, mais torre, mais árvore, raposa, mais consulente, mais caminhos,
montanha, mais anel, mais estrelas, tranquilamente. Porque quanto mais você vai desdobrando esse bloco de 9, mais informações você vai tendo. E tudo aí é com relação à consulente. Dá para Ok? cavar bastante aí, só nesse bloco, né? Exatamente. Existem leituras que a gente faz só com bloco de 9, né? Quando é uma coisa muito específica, você abre um bloco de 9 e você já vai cavando ali, só naquelas 9 cartas, você já vai cavando e vai sabendo muita informação. Bom, o que é que está longe do consulente? É como eu falei, né? A gente conta para um lado, conta para o outro. Se o consulente cair na linha do destino, a gente pode contar para cima também e ver o que é que está perto e o que é que está longe. Nesse caso aí, como eu faço dos outros exemplos, né? O consulente é o roxinho, o lilazinho, e em volta dele é o azul. Isso você já sabe que está perto dele. Massa. O que é que ainda está perto dele? O laranja. Ah, ele ainda está perto dele, você não falou que é o que toca, nem o que está perto. Sim, ainda está perto por quê? Porque o laranja, muitas cartas, na forma como eu leio, né, no Lenormand, elas interferem na vida do consulente até 2 casas de distância. Então, é importante a gente falar disso. O que é que acontece? O que está muito perto, que é o que está acontecendo naquele momento, é o azul. Ali no lilazinho o consulente, o azul está muito perto do que está acontecendo naquele momento. O laranja também influencia na vida do consulente, mas não é de uma forma tão grande quanto o azul, mas ainda está perto. Ali de rosa a gente tem os intermediários, que é quando a carta já vai mudando, né, suas características, porque no método, como eu leio, né, como eu já falei, as cartas vão mudando de significado de acordo com a distância que elas vão tendo do consulente. Nesse caso aí, eu pintei de verdinho ali o que está mais distante. Por que está mais distante? Porque se você contar para a direita, são 3 cartas. Se você contar para a esquerda, são 4. Então, 4 fileiras ou 4 cartas de distância, você já sabe que é mais distante, 4 é mais distante do que 3. Então, aquela coluna ali está distante do consulente. Aí aqui, no exemplo, a gente pode ver o quê? O consulente, como eu mostrei, está cá no canto tá na direita da mesa. E aqui na esquerda a gente vê que tem, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas. 6 cartas de distância e do outro lado só tem uma. Então você já sabe que aquela coluna ali é o que está longe da vida do consulente. Aí o que é que está longe da vida do consulente? Está longe dele mesmo ou só está longe dele na mesa? O que é que está acontecendo? Não. Se está longe dele na mesa, é porque ele não está dando uma certa atenção, não é uma coisa que está interferindo na vida dele agora. Mas é importante, é muito importante olhar, porque às vezes são coisas relevantes na vida do consulente que ele não está prestando atenção. Porque aqui vamos supor que essa mesa seja de relacionamento. Se for de relacionamento, a gente tem um homem muito longe da mulher. Então, por que eles estão afastados assim? O que é que está acontecendo? O que é que tem no meio deles dois para estar afastado assim? Então, é importante a gente dar uma olhada. Se for trabalho, vamos supor que a carta de trabalho caiu ali na fileira onde está o homem. Caiu ali no lugar da carta, vamos supor. Da carta não, dos livros. Imagine, está bem longe do trabalho, por quê? Ela não está dando importância ao trabalho, ela não está prestando atenção, o trabalho não é importante na vida dela, o que é que está acontecendo? Você vai ter que investigar. Ellen, o que é que me dá detalhe? Você vai ver a carta da direita, que é como eu falei, a carta da direita sempre descreve a carta da esquerda. Então, você já vai saber mais informações aí sobre toda essa coluna através das cartas da direita. Aqui eu botei umas posições interessantes, né, importantes para a gente na mesa. Por quê? Porque ali, como eu botei o consulente azulzinho, para variar um pouquinho. E o que é que acontece? A parte de baixo ali, na esquerda abaixo, é o lugar melhor do mundo para cair as cartas mais negativas. Por quê, Ellen? Porque é uma área da mesa onde está com a atuação enfraquecida. Assim, a gente não vai falar de tempo, a gente não vai falar de leitura de casos, mas eu acho relevante a gente falar disso, porque quando está na esquerda, principalmente abaixo, isso já passou, já aconteceu, já é uma coisa que o consulente está superando. Quando está na direita e acima, é porque ainda vai acontecer. E isso daí tem uma importância muito grande, é bem aumentado, a potência daquela carta é maior. Então, vamos supor, se cai uma carta muito positiva à direita e acima, nossa, maravilha, ela vai estar muito mais positiva ainda. Agora, se ela cai na esquerda abaixo, ela vai estar mais negativa.
Quer dizer, ela vai, é uma carta positiva, mas na direita abaixo a positividade dela não vai interferir tanto naquele momento na vida do consulente, porque não está em um espaço que ajude, né? Vamos falar assim. Bom, aqui eu separei algumas cartas tema, mas assim, isso eu falo da minha forma de leitura, a minha maneira de ler, do meu jeito de ler. Essas cartas são tema para mim, mas existem outras formas de leitura, como a justiça mesmo. Aqui eu botei a justiça à torre, mas eu sei que existe a justiça que também é a montanha. Então, isso é relativo, vai de cada um. Eu estou falando de temas para poder ficar mais fácil da gente entrar no próximo assunto, né? Tá. Bom, aqui eu trouxe a lua como trabalho, saúde, a árvore, o amor, o coração, a família, os lírios, a felicidade, as flores, a justiça, a torre, o dinheiro, as finanças, toda essa parte financeira, os peixes, os relacionamentos, né? Tanto acordo de trabalho como relacionamento, um casamento, um namoro, na aliança, e os problemas na nuvem, como eu já tinha dito, que é a carta mais negativa para mim. Aí a gente entra nas cartas de ligação. Ah, Ellen, como é que tá meu relacionamento, meu amor com fulano, meu coração, meus sentimentos, como é que estão, não sei o quê. Você vê que essa consulente, ela tá um pouquinho afastada aí, beleza. O que é que tá no meio? A gente observa o que é que tá ali no meio dessa consulente, desse coração. As cartas de ligação são essas cartas laranja, elas fazem uma ponte, né? Exatamente o que está entre eles dois ali de uma forma bem específica, né? Então, o relacionamento dela, o amor dela, o coração dela, os sentimentos dela estão aqui na esquerda e ela está na direita. Então, nessa linha reta aí, o que é que está ligando eles? Ah, está ligando eles uma união, uma parceria, muita alegria, bons momentos. Que maravilha, tá ótimo. Ah, mas está ligando eles problemas, brigas, confusão. Aí já é um pouco complicado. Ah, eu vou saber disso? Vai. Se você fizer a leitura dessa ponte aí, você já vai ter uma informação bem importante sobre o que está acontecendo ali diretamente. E essa parte verde, você vai saber tudo o que acontece. Porque às vezes você tem um relacionamento que é maravilhoso, mas aí você vai olhar nas cartas e vai dizer, nossa, esse relacionamento é maravilhoso. Por que essa pessoa briga com a outra e tal? Porque ali naquela parte verde pode ter alguma discussão, pode ter ciúme, pode ter alguma besteira que esteja interferindo nesse relacionamento. Então você vai ver o que é o principal ali na ponte e você vai ver na parte verde, na área de ligação, as outras coisas que acontecem nesse relacionamento, nesse amor, né? No caso aqui, eu fiz o que é mais óbvio da gente fazer na mesa, né? Geralmente, como tá meu relacionamento com fulano de tal? Aí você procura. O que é que você procura? Eu vou ler todas essas cartas? Pode ler, mas não necessariamente. O que é que você vai fazer? Você vai procurar por cartas tema. Aqui nesse caso mesmo, eu botei a consulente e o namorado dela, né? Vamos supor. Então, o que é importante nesse relacionamento? Esse relacionamento tem fidelidade? Massa. Esse relacionamento tem amor? Legal. Tem bons momentos? Tem. Legal. Tem ciúme? Nem tanto, mais afastado. Tem ciúme, ela tem ciúme, é um problema. O que é que acontece nesse sentimento? Tem frieza? É um relacionamento sexualmente ativo? A vida sexual desse consulente é legal? É boa? O que é que tem aí nesse relacionamento? Você vai saber tudo isso. Você pode entrar em todos os critérios que você quiser através das cartas tema. Por isso que eu falei de algumas que eu utilizo. Mas como eu disse, não necessariamente são essas cartas. Para cada tipo de leitura, cada um lê de uma forma. Mas aqui nesse relacionamento a gente vê que tem um coração, o que é legal. A gente tem um trevo, são os bons momentos desse casal, né? A gente tem os lírios ali falando da... Então aqui nesse caso, a ligação desses dois. O que é que está ligando eles dois? Eles fazem uma ponte? Não, eles não fazem uma ponte. Uma ponte é só em linha reta? Não, uma ponte pode ser na diagonal também. Mas nesse caso aqui, esse casal eles não fazem uma ponte nem em linha reta, nem diagonal, de cabeça para baixo, de jeito nenhum. Então, o que é que a gente já sabe? Tem uma distância aí entre eles dois. O que é que está afastando eles? Existem coisas boas? Existem. Maravilha. Mas tem algumas coisas também que complicam um pouquinho esse relacionamento. Então, daqui de dentro, só analisando cartas tema, você já vai saber muita coisa desse relacionamento. E aí você vai falar com o consulente. Olha, eu estou vendo aqui que vocês têm um relacionamento, que existe sentimento entre vocês, mas que existem discussões também, que às vezes vocês se estressam bastante. Tem uma certa frieza da sua parte. E aí a consulente vai dizer, ai meu Deus, socorro.
E aí, como é que eu faço? Aí você já vai esclarecendo, olha, ele tá desse jeito, tá te enxergando dessa forma. E aí você já vai ajudando, e aquele relacionamento que poderia estar passando por um problema já vai melhorar bastante, porque você soube lidar com aquela situação. É você analisar, aí a dica que eu dou é o quê? Olha as cartas tema, o que é que tem ali? O que é importante ter em um relacionamento? É importante ter sentimento, é importante você ter bons momentos, você ter alegrias, é importante você se sentir bem, é importante você sentir prazer com aquela pessoa, entendeu? É importante você ter um compromisso, a fidelidade. Então, tudo isso aí é bem relevante para o casal. E tudo isso você vai olhar o que é que tem ali dentro. Ah, eu só vou olhar coisa boa? Não. Claro que você vai analisar toda a situação. Se tiverem situações ruins, você vai falar, principalmente para poder ajudar as coisas melhorarem. Sim. Mas as cartas de ligação servem para isso. Aí vem a cavalaria. Ai, meu Deus, o que é isso? Calma. Nada assombroso, nada assustador. O que é que acontece? A cavalaria, eu mudei aqui as cores para poder ajudar. O consulente é essa carta verdinha. O que é que acontece? Ai, meu Deus, Ellen, socorro. As cartas do baralho, né, do Petit Lenormand, elas recebem influência até 2 casas de distância. O consulente recebe influência de uma carta até 2 casas de distância. Geralmente é assim. Existem cartas que são mais, enfim. Mas aí o que é que acontece? A cavalaria. Alguém já jogou xadrez? Quem joga xadrez sabe como é que acontece, né? Porque essa mesa até parece um jogo de xadrez. É o quê? Enfim, no xadrez, o cavalo ele faz um movimento em L. E é exatamente isso que a gente vai usar na mesa. Esse movimento em L. Ah, Ellen, mas pra quê? Beleza. Você viu a mesa, você viu o tema, você fez o espelho, você viu os próximos dias, você viu como a consulente se sente com relação àquilo, você olhou a consulente, como é que ela tá, você fez ligação dela com outros temas importantes da mesa. E aí agora vamos supor que você quer saber mais informações, tanto sobre a consulente como por qualquer outro tema. Não precisa necessariamente você fazer a cavalaria somente para a consulente. Você pode fazer para qualquer tema. E aí você vai querer saber, vamos supor, você vai querer saber mais sobre os sentimentos dessa consulente. Então você vai fazer esse movimento em L. São 2 casas, a casa que está ao lado. Mas com as cartas acho que fica mais fácil de explicar. Mas assim, é sempre um movimento em L. E para que serve a cavalaria, Ellen? Você vai ter mais informações daquela situação. Se for do consulente, você vai ter mais informações do consulente. Se for de algum tema específico, você vai ter mais informações sobre aquele tema. É o que eu botei aqui nessa mesa. Nessa mesa, no caso, nem a minha consulente, né, a mulher, nem esse homem que aparece na mesa, você pode fazer a cavalaria inteira. Porque você vê que a cavalaria você pode fazer tanto para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Você pode fazer para todos os lados. Nessa mesa que eu estou usando como exemplo, não é possível fazer nem para cima, nem para a direita, no caso da consulente, nem para cima, nem para a esquerda, no caso do homem. Aí, como é que eu faço? Você vai fazer o movimento em L de acordo com as cartas que você tem. No caso da consulente ali, você vai fazer o movimento em L. Vamos supor, vai para a esquerda. Você vai passar passa 2, a carta de cima, que no caso ali foi a foice. Para baixo. Aí você passa a outra, a carta para baixo. No caso ali do lado da consulente está a torre, a carta para cima, a foice. A foice é uma carta importante da cavalaria. Aí você passa a torre, a carta, a lua para baixo. Ela também é uma carta da cavalaria. Aí você desce. O caminho, o sol, o caixão, uma carta da cavalaria. O caminho, o sol, as nuvens, outra carta da cavalaria. Como é que eu leio? Você vai ler essas cartas simplesmente como elas te dessem mais detalhe da consulente. Elas estão te passando mais informações dessa consulente, mais coisas sobre ela. O mesma coisa com o homem. Esse homem, no caso, deu para fazer pouquíssima cavalaria. Por quê? Por causa da posição que ele caiu. Então, quando vai aqui para a direita, porque para a esquerda não tem mais carta, né? Para baixo você só pode ir para a direita e para o lado também para a direita, então você segue aqui. Na direita você passa os pássaros, passa a âncora, a carta de baixo é o cavaleiro. Para baixo você passa o rato, passa o livro e a carta do lado, a carta do lado é a casa. Então, a cavalaria é isso. Para que serve? Para dar mais detalhe. Aí eu preciso? É importante, eu acho relevante, às vezes a gente dá uma olhada. Tem coisas que não são nem necessárias, às vezes quando a gente está descrevendo o bloco de 9, a gente já traz essa informação. Mas é bem importante olhar a cavalaria, porque você fica sabendo mais detalhes e mais detalhes sobre o que está acontecendo com aquele consulente ou qualquer carta-tema também. Certinho.
Aí vem a contagem. Essa parte é bem legal. O que é que acontece? Botei o consulente ali verdinho de novo. Ah, Ellen, que isso, esse 7, esse 1? O que é que acontece? A contagem serve para quê? A contagem ela vai te dar informações de futuro da vida daquele consulente. Ah, é uma previsão? É uma previsão. Mas como é que isso acontece? Primeiro, o consulente é aquele verdinho. Você vai contar a partir dele. Então, o consulente, ele é o 1. Aí você 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A mesma carta que é 7, ela é 1 também. Você não vai contar 7 e começar na carta do lado. Você vai contar 7 e na mesma carta é o 1. E aí você segue. Você vai fazer isso pela mesa toda até voltar para o consulente. Se você voltar para o consulente e ele não for o número 7, então você fez alguma coisa errada no meio da conta, conta de novo. Aí como é que eu uso isso? Aqui fica mais fácil. Bom, eu comecei com a consulente ali, né? Marquei a consulente. A consulente, aí eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é a lua. Aí eu já sei que a lua é 7, já separo a lua. Aí eu conto com a lua 1. Aí 1 lua, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coração. 1 coração. Aí vou até fechar a mesa toda. Fiz isso na mesa toda. Ah, Ellen, como é que eu leio? Você separa todas as cartas e lê como uma linha de cartas. Geralmente são 6, então você vai ler essas 6 cartas como você lê uma linha de 6 cartas. E eu separo dessa forma, da forma como aparece na mesa. Se você quiser separar com o consulente saindo primeiro, de acordo com como você contou, também pode. Eu leio dessa forma, então eu separo de acordo com como está na mesa, com a ordem da mesa. Então botei ali a âncora, o rato, a consulente, a lua, o coração e a criança. Eu vou ler essa linha aí e vou fazer minha previsão para consulente. Olha, isso daqui, nesse período aí da mesa, provavelmente aconteça isso, isso, isso e isso. É uma previsão aí para você. A pessoa já fica. Não é igual aqueles próximos dias, como eu falei no começo, porque os próximos dias geralmente são para os próximos dias. Então, essa daí é uma coisa mais prolongada e sobre também tem uma certa interferência com o tema da mesa. E aí vem a linha do destino. A linha do destino é uma previsão. A linha do destino, eu diria que ela é uma previsão, mas que ela é mais coisas impossíveis de mudar. Dizer impossível é meio complicado, né? Se você soubesse a dificuldade que eu tenho em linha do destino, e eu sei que não é só eu. Tem outras amigas cartomantes que já me confidenciaram isso. Olha, eu não tenho muito segredo com a linha do destino. Eu vou falar aqui o que eu sei, né? E como eu uso. A linha do destino, nesse método que eu uso, são essas 4 linhas abaixo. E para que serve a linha do destino? Elas falam de uma situação que é muito difícil do consulente mudar. Então, aquilo ali é como se fosse uma previsão, que para ele transformar essa previsão, ele vai ter que transformar a mesa toda. Agora, uma coisa que eu digo é que é muito importante a gente olhar a casa 36 para ver como é que isso encerra, né? Como é que encerra esse tempo da mesa, já que no caso eu trabalho com essa questão de tempo, eu olho muito a casa 36 para ver como é que está encerrando esse problema. Essa situação, né? Nem sempre é um problema. Às vezes a consulente está em um momento maravilhoso, mas a linha do destino mostra que ela vai ter algum problema ali, você olha como é que é. Ou então ela está em um problema e você procura logo na linha do destino para ver se a coisa melhora. Nesse caso aqui, eu separei o quê? A linha do destino ali foi a criança, o urso, o cachorro e a chave. Como é que eu vou ler essa linha do destino? Exatamente como uma linha de 4 cartas. Minha linha do destino é horrorosa. Então, vai ter que transformar tudo que está acontecendo na mesa, ou quase tudo, para poder que aquilo ali não aconteça. Às vezes, a gente tem consciência dos problemas que a gente tem, a gente está passando por alguma dificuldade, ou a gente está agindo por impulso, por imprudência, e a gente sabe disso, né? Às vezes a mesa mostra isso, a gente já tem aquela consciência, mas a gente não consegue mudar, simplesmente permanece do mesmo jeito e aquela linha do destino vai acontecer. Então, o que eu falo é para você mudar a linha do destino, aí você tem que transformar a mesa toda. Eu não vejo a linha do destino como um bicho de 7 cabeças. Eu acho que tem a leitura das casas também que ajuda bastante. Mas eu leio dessa forma. A gente pega essa linha de 4, olha e fala, olha, vai acontecer isso aqui. Se você não está interessada nisso aqui, você vai ter que dar uma analisada nessa mesa toda, ver toda essa situação que eu estou te mostrando aqui. Se você vai mudar, porque
vai ser complicado transformar a linha do destino. Quando a gente lê a mesa, a gente está vendo a energia da pessoa naquele momento. Aquilo ali pode mudar, pode, maravilha. Ah, meu relacionamento, como eu falei ali na questão, né? Meu relacionamento tá horrível, a gente tá brigando, a gente tem problema, tem isso, tem aquilo. Mas você pode transformar isso, né? Então você pode sentar com a pessoa, conversar, você pode tentar enxergar isso de outra forma. Se for melhor separar, você pode transformar aquilo ali, o que acontece na mesa. Mas na linha do destino é muito complicado. Então exige uma certa atenção na linha do destino para a gente ter mais essa resposta para o consulente. Ajudou um pouquinho? Sim, claro. Pronto. Meu querido, eu gostaria muito de agradecer, porque eu acho muito importante a gente falar sobre isso, falar sobre a mesa real, porque existem muitos consulentes no Brasil, existem muitos consulentes no mundo, existem muitos cartomantes também, então eu acho que é fundamental a gente, como cartomante, se unir. Eu acho o seu trabalho fantástico, amei sua página no YouTube. Eu assisto todos os vídeos, eu curto, eu curto tudo. Enfim, eu queria agradecer muito por estar participando desse momento, eu espero ter ajudado. E que a gente continue assim, que os cartomantes sempre participem e se ajudem e se unam, né, para essa causa maior. E também para as pessoas, os consulentes, né, que veem isso, enxerguem a gente de outra forma e tirem todo um preconceito que existe, né, com todos nós. Mas que enxerguem a gente como profissionais que nós somos, a gente estuda para isso, a gente busca conhecer mais para poder auxiliar os outros. Então, muito obrigada. Eu acho sua iniciativa fantástica. Parabéns por tudo. Ellen, muito obrigado você por me ajudar aqui no meu canal, dando essa aula. E tenho certeza que muita gente vai gostar do seu vídeo, porque muita gente me cobrou falar sobre mesa real. E foi um presentão aí que você deu aqui pra gente. Obrigada. Então tá, até mais. Tchau.